Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos aqui. Não precisa nem falar da alegria de recebê-los à nossa casa, nessa construção do nosso ser espiritual. Como eu sempre digo, nas terças-feiras é um dia muito especial para nós, porque pela bondade do alto, nós conseguimos receber aqui dádivas que nos são muito preciosas, não só para nós trabalhadores da casa, mas principalmente para todos aqueles que nos seguem através do ambiente virtual, aqueles que vêm aqui presencialmente, e os desencarnados também. Para todos receberem essa dádiva, que é a possibilidade de tratamento e cirurgia espiritual. Então isso nos enche de esperança e de alegria, porque poucas casas conseguem isso. Nós estamos localizados aqui na mesma egrégora do Hospital Esperança 2, não sei se vocês sabem, acho que a maioria já sabe, e com o Dr. Bezerra de Menezes e o Dr. Fritz, fazendo esse maravilhoso trabalho, com auxílio dos trabalhadores espirituais do Hospital Esperança. Então, nós somos sempre virados em gratidão, porque quando a gente busca o auxílio com fé e na certeza que tem alguém maior zelando por nós, a gente sabe que vai dar certo. Antes de nós começarmos, eu só queria dizer, como nós já começamos a encerrar a semana dos trabalhos na casa, nós temos só amanhã uma noite de estudos, alguns recadinhos que a partir do mês de março nós vamos ter algumas novidades muito interessantes, eu acho muito bacanas, que é a ampliação dos nossos estudos. Então, às segundas-feiras nós vamos ter estudos sobre a doutrina espírita, porque é muito importante a gente saber de onde, como, de que jeito, o que é essa codificação, o que é essa ciência chamada espiritismo. Todos já estão convidados. A partir das 18 horas, que vai acontecer? Não, depois da palestra, né? Depois da palestra pública, que começa às 7, termina geralmente às 7h40, daí vem o passe. Então, nós começamos, então, a série de estudos. Na terça-feira, de novo, tratamento espiritual, e assim por diante. Uma outra novidade é que nós estaremos às segundas-feiras sempre com o nosso bazar aberto. Então fica mais acessível, porque às vezes as pessoas não conseguem ir no dia que nós fazemos bazar, que é o que dá sustento aqui à casa, com preços muito módicos, e graças à doação de vocês, inclusive, que nós não cansamos de agradecer, então ela vai ficar aberta aqui, e aquele que quiser ver se tem alguma coisa interessante, que lhe agrade, que lhe sirva, fica à vontade. Então, mais uma vez, todos bem-vindos. E agora eu convido a todos para que nesta noite acalmem seus corações, elevem o pensamento, para que a nossa vibração e a nossa energia possa estar muito boa, para que nossos mentores espirituais, para que os nossos trabalhadores espirituais desta casa possam trilhar o caminho necessário para chegar até aqui. Não vamos nos esquecer da oração, não vamos esquecer de estar com fé naquele que tudo pode. E não só pensar nas nossas dores, nas nossas necessidades, nas nossas angústias, mas também na dor daquele que está hoje num hospital, daquele que está sofrendo em casa, que não conseguiu vir, naquele que sofre com as doenças da alma. Nós vivemos, infelizmente, tempos muito difíceis, com muita assoberbação, com muita dificuldade de saúde mental. Então vamos pedir por todos, porque irmanados no bem a gente constrói uma corrente de amor. E essa corrente de amor que permite que o alto chegue até a gente para nos atender. Então eu vou pedir a todos agora, para iniciarmos o trabalho, pedindo licença, com a oração que Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Para a continuidade dos trabalhos, eu vou convidar o trabalhador, o Evandro, que vai falar um pouquinho, uma mensagem do vinho
do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, que sempre é um alento para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu gostaria também, Evandro, me dá licença, que as pessoas nos seguissem nas redes sociais, porque isso amplia, né? Hoje nós vivemos em função disso, da impressão, mas é uma ferramenta útil, porque aqueles que querem ter acesso não sabem por onde, não sabem como, então nós estamos lá no Facebook, no YouTube, com o Centro Espírita Caminho de Luz. Tá? Então, vai lá, nos aciona, curte alguma coisa, para dar amplitude, para dar voz a essa palavra, que é baseada no Evangelho que ele nos ensinou. Então, Evandro, por favor. Boa noite a todos. Eu vou ler um trecho do livro Vinhas de Luz, do Paulo, 2 Coríntios 3,16. Véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Não é fácil rasgar os véus que se ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tentar tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos e desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Nesse capítulo intitulado Véus, Emmanuel utiliza a metáfora dos véus para abordar as limitações e obstáculos que encobrem a visão espiritual do ser humano. Esses véus representam as ilusões materiais, o egoísmo, o orgulho e a ignorância, que impedem a alma de perceber a realidade divina e a verdade essencial. Emmanuel compara esses véus às cortinas que separam o homem da compreensão mais profunda da vida, lembrando que, assim como o véu do tempo se rasgou na crucificação de Jesus, simbolizando o acesso direto a Deus, cada pessoa precisa, através do esforço moral e da reforma íntima, romper os próprios véus que as afastam da luz espiritual. Essa mensagem incentiva a busca pela pureza, humildade e amor,
e como meios de dissipar as sombras da ilusão e alcançar uma percepção mais clara da verdade da presença divina. Nós fazemos hoje, na verdade, um convite a todos para que retirem os véus que estão obstruindo os seus entendimentos do Evangelho e das práticas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigada, Ivone. Eu só quero fazer uma retificar o que eu falei aí, o último engano. Não é sempre espírita caminhoso. É só caminho de luz e tapuar na rede social. Tá bem? Obrigada. Vamos dar sequência agora ao tratamento de cirurgia espiritual via online. Vamos ver. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nossa casa. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês. Agradecendo também a presença de toda essa equipe médica espiritual, do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, dos nossos irmãos queridos do nosso Hospital Esperança, e esses irmãos desencarnados, que aqui também se encontram na pátria espiritual, que aproveitem esse momento desse encontro divino com o nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós vamos nos colocar à disposição da espiritualidade, cada um aqui presente, doando o que tem de melhor dentro do seu coração, a sua boa vontade, o seu fluido de amor, de paz, o seu ectoplasma, porque esses espíritos necessitados, meus irmãos, que aqui comparecem na pátria espiritual, eles vêm aqui em busca de um lenitivo. E são muitos espíritos, irmãos desencarnados, que passaram para a pátria espiritual, onde é a verdadeira vida, muitos dos quais se encontram ainda muito doentes, necessitados, e eles tiveram o merecimento de serem socorridos e conduzidos para o hospital espiritual, aqui o anexo da nossa casa, o Hospital Esperança, mas a infinidade de hospitais espirituais, casas de repouso, vários locais aonde, quando nós desencarnamos, nós somos conduzidos após um breve período de perturbação, mas todos nós somos socorridos de alguma maneira. Por isso que no nosso caminhar, no nosso pensar, na nossa vida diária, da nossa conduta, é muito importante, porque ela é que vai influenciar de como você será recebido quando você fazer a sua passagem para a pátria espiritual, onde é a verdadeira vida, a vida real. E muitas vezes, nós ainda trazemos esse véu na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos corações, de não querer, de pensar na nossa passagem para a vida espiritual. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos aqui somente de passagem para aprender, para perdoar, para lapidar, para de alguma maneira nos melhorarmos. E cada um de nós vem com um projeto kármico, cada um de nós vem com uma tarefa designada no plano espiritual, em conjunto com nossos benfeitores espirituais, os espíritos que nos acompanham há várias reencarnações, com nossos familiares espirituais, porque a verdadeira vida e a verdadeira família é a família pelos laços do espírito, do amor. E a verdadeira família, a nossa família verdadeira, é a família na pátria espiritual. Esta é a verdadeira vida. E quando nós vamos reencarnar, eles estão orando, eles estão lá torcendo por nós, para que nós possamos vencer as nossas provas, as nossas expiações, para que nós possamos continuar junto com essa família espiritual que nós temos
A família verdadeira é ligada por laços de afeto e de amor. Esse laço que sobrevive à desencarnação. Então é muito importante que nós, que estamos passando por dificuldades, que nós que estamos passando por perseguições, que estamos passando por obstáculos muito grandes em nossas vidas. Então é preciso que nós não percamos a fé, não percamos a esperança, que nós continuemos perseverando no bem, no amor, no perdão, na caridade, na paciência, que apesar do sofrimento, apesar de todas as dores que passamos, nós temos consciência no fundo do nosso eu, do nosso espírito, que nós não estamos sofrendo injustamente, que tudo isso é um aprendizado, é um resgate através das provas. E principalmente no dia de hoje em que nós aqui estamos, juntamente com a equipe médica espiritual do Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes, os nossos amigos queridos do Hospital Esperança, Eurípides de Barçanufo, esse espírito de Dioscol, fundador desse hospital, Dona Maria Modesto Cravo, Dr. Inácio, Dr. Odilon e tantos irmãos que trabalham incansavelmente no bem para nos ajudar. Então nós temos sim que pensar que depende da nossa conduta, dos nossos pensamentos, de como nós vivemos no nosso dia a dia, para que nós possamos, num futuro, quando a nossa hora chegar, que tivermos que voltar para a pátria espiritual, aonde é a verdadeira vida, nós possamos sim ter a assistência e o amparo que nós precisamos, que necessitamos para continuar nesta seara bendita do Mestre Jesus. Por isso que diz, pensamento é tudo. Pensamento é com nossos pensamentos que nós vamos ter as companhias que nos são afins. Porque às vezes nos passa pela nossa mente, pela nossa cabeça, quando eu desencarnar ou quando eu morrer, para onde eu vou? Quem serão minhas companhias? Quem será que vai me receber? É aquela lei, semelhante atrai semelhante. Se você vive no bem, se você procura fazer o bem através da caridade, da simplicidade, do amor, da humildade, de saber ouvir, saber falar, se você procura fazer a sua reforma íntima, ser um homem de bem, com certeza você terá os mesmos amigos na pátria espiritual a te receber. Mas se você vive no mal, se os seus pensamentos são pensamentos de angústias, pensamentos de ódio, de avareza, vaidade, orgulho, egoísmo, ego e tantas coisas que nós sabemos que nos faz mal, você vai ter essas companhias, esses amigos que você está tendo, porque com os seus pensamentos você atrai do seu lado. Então é preciso que nós paramos um pouquinho e pensemos. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou seguindo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu estou sendo verdadeiro? Será que eu não estou usando uma capa, um verniz? Quando por dentro eu só sou vaidade, orgulho, aspereza, impaciência, ambição descabida, materialista, querendo sempre no poder, no ter, levar vantagem em tudo e esquecer do seu semelhante, principalmente dentro do seu lar, aonde você às vezes se torna uma pessoa cruel, onde dentro do seu lar você é um despota, onde você é uma pessoa orgulhosa, você martiriza seus filhos, sua companheira, ou vice-versa. Como diz na nossa palestra da nossa irmã ontem, Maria Helena, você fala que dentro do meu lar eu sou o rei, mas dentro do seu lar você é odiado.
Mas fora você tem o verniz, você usa o véu, onde as pessoas te admiram, te falam, aquela pessoa é um gentleman, uma pessoa boa, uma pessoa isso, aquilo. Quantos que nós temos são túmulos caiados de branco e podres por dentro? E usa esse véu. Até quando nós vamos continuar assim? Até quando nós vamos continuar criticando? Até quando nós vamos continuar olhando o próximo com o intuito de reprovação? Até quando nós vamos questionar, não para construir, mas para denegrir? Para apontar um erro, apontar um defeito? Até quando nós vamos continuar vendo a trave um cisco no olho do próximo quando ele tem a trave no seu olho? Então é uma coisa para pensar, meus irmãos. É uma coisa que nós devemos fazer uma reflexão. Por que eu estou sendo assediado pelas falanges do mal? Por que eu estou constantemente sendo assediado através de processos obsessivos, interferências mediúnicas? Por que eu não durmo direito? Por que eu tenho sonos tenebrosos, que tenho até vergonha de dizer? Por que eu não tenho essa paz? Aonde eu estou errando? Aonde estão os meus pensamentos? O que será que eu penso? Como que eu estou agindo? Então, meus irmãos, tudo é questão de sintonia, energia. Porque jamais um processo obsessivo se inicia em qualquer irmão encarnado ou mesmo desencarnados. Quando você não tem orar e vigiar, quando você abre a sua casa mental para que essas falanges, esses irmãos, espíritos longe do amor, que não querem o bem, adentrem a sua casa mental. É a mesma coisa quando você tem a sua casa e você sai e deixa as portas, ela tudo escancarada. Passa um malfeitor, um delinquente, coisa, vê lá a casa, o que ele vai fazer? Ele vai olhar no lado, está lá, a ocasião, ele adentra aquela casa. E é a mesma coisa com a nossa casa mental. Se nós não orarmos e vigiarmos, nós estaremos sim dando condições de sermos assaltados por essas entidades que nos perseguem, que nos querem o mal, muitos dos quais são inimigos de um passado, de vidas anteriores, ao qual nós prejudicamos, ao qual nós compactuamos no mal, ao qual nós fizemos alguma coisa e hoje esses espíritos estão aí ao nosso redor procurando uma brecha com o intuito de vingança, de nos levarmos aos processos obsessivos, a suicídios, a tantas coisas que só nos faz mal. Então é preciso que nós comecemos a vigiar os nossos pensamentos. E principalmente, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, meus irmãos. Os nossos irmãos que se encontram nos seus lares, passando pelas provas das doenças, principalmente o mal que acomete tanta humanidade, que são as doenças cancerígenas. Esses irmãos que estão nos acompanhando, é preciso que vocês tenham noção da força do nosso pensamento, do que nós pensamos. Porque a verdadeira causa de toda e qualquer doença, nós sabemos que a verdadeira causa se reside no nosso corpo espiritual. Que o nosso corpo físico funciona somente como um mata-borrão, chupando as imperfeições
do nosso espírito, do nosso perispírito, onde está a verdadeira causa de toda doença, para que essa doença efetivada no seu corpo físico, no tempo de Deus, ela possa obter a cura que precisa. E nós, nesse pequenino trabalho, aonde a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, trabalham com as cirurgias espirituais no seu perispírito. Eles trabalham na causa, meus irmãos. Na causa. E essa causa reside no seu perispírito. Mas como que essa doença está no meu perispírito? Como que o meu perispírito está doente? E como que você fala que essa doença do meu perispírito, ela desceu, ela efetivou, se materializou no meu corpo físico? O porquê disso? Eu vos digo, meus irmãos, porque essas doenças que você traz na sua matriz, no seu perispírito, são todas oriundas dos seus atos, das suas inconsequências em vidas anteriores, como já me referi há pouco atrás, com os seus delícias, com as suas ambições de prejudicar o seu próximo, de pensar somente nas coisas materiais, se compactuando com o mal, se compactuando com as energias negativas, e essas energias negativas vão se depositando, vão agregando no seu perispírito, e quando você desencarna, o seu perispírito está totalmente doente, com essas energias maléficas, com essas energias degradantes, que você mesmo buscou com a sua maneira de proceder, com o seu jeito de viver a sua vida, sem pensar em Deus, sem pensar no seu próximo, sem pensar na caridade, sem estender as mãos, mas somente pensando nas coisas materiais, nas suas ambições. E com isso você vai cada vez mais acarretando essas doenças, esses fluidos enfermiços, que vai adoecendo o seu corpo espiritual, aonde é verdadeira vida, seu perispírito. E quando você vem numa casa espírita, aonde você vem em busca da cirurgia espiritual, aonde é que os médicos espirituais tratam exclusivamente das doenças que afetam o seu perispírito, o seu corpo espiritual, aonde é a verdadeira causa. Cabe ao médico terreno, ao médico material que te acompanha, cuidar do seu corpo físico, porque ele estudou para isso. Ele veio com essa missão, ele veio com essa tarefa de ser um médico e de trabalhar para socorrer e para aliviar as dores. Então, esse tratamento espiritual, de cirurgias espirituais, ele trabalha em conjunto com a medicina terrena, complementando, um complementa o outro. Nós, os médicos espirituais, cuidam do seu corpo espiritual. E o seu médico material cuida das consequências que residem no seu corpo físico. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão, a sua tarefa. Por isso que nós falamos sempre, jamais deixe de seguir as orientações do seu médico. Jamais pare de tomar a medicação, os procedimentos que ele passa para você, a não ser que ele mesmo te dê alta ou ele mesmo já suspende a sua medicação. Nós aqui cuidamos do perispírito. Então, o que nós temos que fazer, meus irmãos, é mudar a nossa conduta, é vigiar os nossos pensamentos, é saber que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que fizemos, aos olhos de Deus está. Nós podemos enganar o nosso semelhante, da direita, da esquerda, da frente, aquele que convive conosco.
mas de Deus, de Jesus, dos benfeitores espirituais e daqueles espíritos que está vibrando na mesma faixa que você vibra, eles sabem tudo o que vai no seu coração e no seu pensamento. Por isso que é necessário que nós sejamos verdadeiros, sinceros, porque como diz no Evangelho, nós temos 1000 olhinhos a nos ver constantemente, a nos vigiar, e eles sabem nos nossos atos o que vai dentro do nosso coração. Se você viver no bem, com certeza você terá essas companhias do bem. Se você viver no mal, prejudicando o seu próximo, você vai ter essas mesmas companhias. Então, que nós possamos, nesse instante, em que aqui nos reunimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dar início ao nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância, rogando a cada um dos nossos irmãos que estão nos seus lares, aqueles que estão assistindo agora essa live, aqueles que vão assistir depois, desde que ele possa assistir o vídeo depois e esteja conectado com Jesus, com o pensamento verdadeiro de fé e de resignação, como nós aqui. Nós criamos uma estrada, um caminho fluídico, aonde você, com o seu pensamento em Jesus, você cria essa ponte fluídica, esse caminho, pelo qual você é localizado e pelo qual a equipe médica e todos os trabalhadores que trabalham nesse setor de trabalho vão adentrar o seu lar, vão te envolver, vão levar as vibrações de paz, de harmonia, vão preparar o seu ambiente, e que você que já está acompanhando, compenetrado com amor, com fé, com humildade, você já está preparado para que você possa receber a visita do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior que nos disse que para ele não existe doença incurável. Então vamos nesse instante, eu peço a meus queridos irmãos que aqui estão presentes, que nós possamos fechar nossos olhos, que nós possamos nesse instante pedir por todos aqueles nossos irmãos que nós sabemos que se encontram em situações tão difíceis, passando pela prova difícil das doenças, principalmente as doenças cancerígenas. Os nossos irmãos que estão constantemente fazendo hemodiálise, que é tão difícil. Os nossos irmãos que sempre digam, orem por mim, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, aonde eles estiverem, pelos nossos irmãos, amigos, companheiros, parentes, que já passaram pela pátria espiritual, que desencarnaram, aqueles que desencarnaram há pouco tempo, aqueles que se encontram num leito no hospital, em estado de coma, sabendo se não volta mais, outros já em processo de passagem, desligamentos. Vamos pensar nesses irmãos, mas vamos pensar em nós também. Vamos pedir por nós. Vamos pedir a Jesus. Vamos pedir a nossa Mãe Santíssima que possa nos fortalecer, que possa nos abençoar, para que nós possamos continuar seguindo em frente, para que nós possamos, cheios de paz, de confiança, de fé inabalável nos desígnios de Deus, vencer os obstáculos, as aflições, as dificuldades, as perseguições que nós estamos sofrendo, e pedindo a Jesus que nos fortaleça, porque nós sabemos que o Pai não dá a cruz mais pesada que nós possamos carregar, que toda a cruz ela é inerente às nossas forças, que nós possamos sim continuar nesta caminhada com muita fé, com muita perseverança,
Porque nós estamos no caminho certo, no caminho difícil. Porque aquele que quer andar com Jesus, aquele que quer seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é perseguido, ele é humilhado, ele passa por provas, por privações, por várias dificuldades, mas ele continua em frente. Ele continua a sua caminhada, porque ele sabe que Jesus está ao seu lado. E ele sabe que ele está aqui nesse mundo encarnado, nesta prova, para lapidar o seu espírito. Então nós pedimos a Jesus, não que abrande a nossa prova ou que corte a nossa prova, mas que ele possa nos sustentar, que ele possa nos envolver com seus fluidos de paz, de harmonia, de entendimento, de aceitação, de resignação, para que eu possa carregar a minha cruz até o fim. Que ele possa me fortalecer no amor, no perdão, na confiança, na fé inabalável dos desígnios de Deus. Porque assim, pegando firme na mão de Jesus, sem soltar, nós vamos atravessar sim esses momentos difíceis, de dificuldades pelos quais nós estamos passando. Porque a partir do momento que você tem essa fé inabalável em Deus, em Jesus, você tem ao seu lado o benfeitor espiritual, o seu anjo da guarda, o espírito amigo que te sustenta, te ampara nos momentos de dificuldades. Esse irmão, quando você dorme, que você deita, faz uma prece sincera, humilde e verdadeira, que você tira um tempo para conversar com Deus antes de dormir, que você se prepara, você tem ao seu lado a companhia do seu benfeitor espiritual, do seu anjo guardião, que vai te conduzir para as paragens mais felizes, aonde ele vai sentar com você, ele vai te aconselhar, onde ele vai marcar um encontro com o seu ente querido que já passou para a parte espiritual, que você tanto ama. Ele vai, enfim, te fortalecer. Ele vai te mostrar a necessidade de continuar perseverando no bem, perseverando com fé, com amor, com humildade. Porque você fazendo isso, você está realmente cumprindo com aquilo que você pediu a Deus, que você implorou a misericórdia divina, a oportunidade da reencarnação, que é tão difícil. Pois os espíritos para reencarnar, a fila é muito grande, principalmente hoje em dia, em que os lares é 1, 2 filhos no máximo, quando antigamente era 10, 12 filhos, 7 filhos. E hoje já está difícil, está afunilando a nossa oportunidade de aqui vir resgatar nossos erros, nossos débitos. Então vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de com paciência, com humildade, com fé inabalável, vencer as nossas dificuldades, sem reclamar, sem sentir-se vítima, sentir injustiçado. Porque você sabe que Deus, na sua misericórdia e no seu amor, que é todo amor e justiça, jamais permitiria que você passasse por uma prova, por uma dificuldade que não fosse inerente, que fosse necessária para você lapidar o seu espírito, para você se melhorar. Como dizem os nossos irmãos, toda doença, meus irmãos, é uma cura. A doença é a cura. É a cura verdadeira. A doença é a cura do teu perispírito, da sua alma, do teu perispírito. Essa doença que você tem é a cura do seu perispírito.
Então que você saiba, que você tenha certeza, que você pediu, que você implorou ao Pai, a espiritualidade amiga, quando da sua reencarnação, que em determinado período de sua vida você teria uma dificuldade, algum tipo de doença, você teria que passar por alguma prova muito grande. Então, quando você tem fé, quando você sabe que a nossa passagem é simples, é pequenina, perante a eternidade, a nossa vida aqui é um lapso pequeno de tempo, muito pequeno. E quando você tem essa certeza que a vida continua, que a verdadeira vida é a vida espiritual, você se sente fortalecido, você se sente confiante, porque você sabe que o dia que você voltar para a pátria espiritual, os seus entes queridos, os seus amores estarão lá te aguardando e te esperando. Por isso, vale a pena. Vale a pena continuar no bem. Vale a pena ser honesto, ser verdadeiro, ser cristão. Vale a pena amor incondicional. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque somente assim é que nós estaremos nos preparando. Somente assim nós estamos fazendo a nossa verdadeira reforma íntima, de dentro para fora, para que possamos no amanhã, ao voltarmos para a pátria espiritual, sermos recepcionados como um espírito completista que fez tudo o que estava ao seu alcance. Então, nesse instante, eu suplico e peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, com muita humildade e fé, sem nada exigir, mas submetendo a sua vontade a cura das doenças dos nossos irmãos, seja do espírito ou do corpo físico. Nesse momento de muita fé, gratidão, conectados com Jesus, o médico das almas, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, através do nosso pensamento, cheio de esperança, de fé inabalável nos desígnios de Deus, para que nós possamos receber a cirurgia espiritual que nós necessitamos no nosso corpo espiritual, onde se encontra a verdadeira causa de todas as doenças. Que os nossos irmãos possam receber nesse instante o lenitivo, o alívio de todas as suas dores e a cura dos seus males, curando toda a depressão, ansiedade, aflição, desânimo, extirpando, desmaterializando, através das cirurgias espirituais, em qualquer órgão que estiver afetado por alguma doença, todos os tumores malignos, nódulos, metástases cancerígenas, trazendo o equilíbrio e a harmonização para todo o seu corpo espiritual e físico, dando um novo direcionamento a todas as células, com uma nova orientação de equilíbrio, harmonia e saúde. Mas, meus irmãos, não se esqueçam que toda cura é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Rogando a Deus a tua misericórdia e pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, em nome de Jesus, que faça as cirurgias espirituais aos nossos irmãos. Então te pedimos através dessa prece, a prece de Caritas, para que seja o auxílio e o bálsamo a todos os nossos irmãos encarnados como os desencarnados, a todos os nossos irmãos que deixaram seus nomes, nossos cadernos de vibrações, encarnados, desencarnados, aos nossos irmãozinhos do Hospital Esperança, a todos os nossos familiares e a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse instante. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade,
Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a simplicidade, dai-nos a fé e a razão. Desculpa, meus irmãos, mas encerramos aqui o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Que assim seja.